Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como é que está o seu coração? Como é que estão as suas reservas nessa noite? Quando nós falamos de servir ao Senhor, nós estamos falando de ter foco, ter perseverança, ter afinidade com o reino, afinidade com Jesus. E infelizmente a nossa geração ela foi mal acostumada a fazer aquilo que ela está sentindo. Infelizmente a nossa geração ela trabalha, o filtro dela são as emoções. Ela tem um sério problema com ofensas, ela tem um sério problema com perdoar, ela tem um sério problema com orgulho, com egoísmo dela. E a partir disso aí ela começa a dar resposta de acordo com aquilo que ela está sentindo. Só que a Bíblia diz que o coração ele é enganoso. A Bíblia diz que o coração ele é traiçoeiro, então não é segundo o seu coração, mas é segundo o que Jesus determinou para você fazer. É segundo o que Jesus ele direcionou para você fazer. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Timóteo. Aleluias, glória a Deus. Louvado seja Deus. Segunda Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 11. 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 11. Já cumprimentou esse irmão que está no seu lado? Já falou com ele? Já deu um shalom para ele? Já deu uma boa noite? Aleluias! Glória a Deus! Toda vez que um ministério ele é fundado, os demônios eles são convidados, na verdade eles são ordenados pelos líderes dele, pelos principados. E eles têm ali a missão de participar daquele culto e saber que tipo de conteúdo está sendo liberado. Se é um conteúdo que vai agregar no reino espiritual e enfraquecer, ou se é um conteúdo apenas que vai atrair pessoas para algo emocional, para algo religioso. Então toda vez que Satanás ele observa que está sendo pregado a mensagem da cruz, que o reino está sendo estabelecido, ele tem uma missão árdua de desarticular tudo aquilo que Deus ele está fazendo. Ele tem a função de desestruturar as pessoas exatamente onde que elas são presas na emoção delas. Então agora começa uma perseguição. Então agora começa uma guerra, começa uma batalha, onde as pessoas precisam se definir. As pessoas precisam decidir se elas estão dispostas a servir a Cristo ou servir as emoções dela. E a guerra sempre será assim. Entenda, a sua guerra sempre será emocional, até você nascer de novo e entender que não é de acordo com o que você está sentindo, não é de acordo com a sua dor, a sua alegria, mas é de acordo com você entender o que tem dentro de você como reserva. Ano passado eu fui para a Bahia de moto e eu no percurso indo, eu não sabia onde era que eu encontraria os próximos postos de gasolina. Então, a cada posto que eu passava, eu andava 100, 200 quilômetros, parava e abastecia com medo de não encontrar o próximo posto próximo. Então, eu estava sempre me preparando para eu não ficar no caminho, porque eu tinha uma determinação, eu tinha um foco, eu tinha um alvo, que era chegar à Bahia montado em uma moto. Quando eu voltei, eu sabia já onde que tinha os postos, então eu não precisei ficar parando a 200 ou 300 quilômetros. Então a minha viagem ela foi mais rápida. Porém, antes de saber, eu tinha que ter cuidado com as reservas de gasolina que tinha naquele tanque. Eu quero falar para você nessa noite, se você tem noção do que Cristo ele quer de você e como está as suas reservas aí dentro, como está o seu espírito, como está a unção que foi derramada dentro de você, como estão os seus dons. Você está no foco, você está determinado, onde você quer chegar? Vamos lá. Quem achou, dá um glória a Deus bem forte, hein? Foi mais ou menos esse glória a Deus aí. Foi só para tirar a telha de aranha da garganta. Quem achou, dá um glória a Deus bem forte. Foi melhor, vamos destravar.
Quem achou, dá um glória a Deus bem forte aí. Aleluia. Satanás, ele fica louco com isso, sabe por quê? Porque ele não pode dar glória a Deus. Ele foi impedido por Deus. Deus não aceita o glória, Deus não aceita a adoração dele. Então toda vez que você fala glória a Deus, está dizendo: Senhor, abra os céus para mim, que eu quero participar do teu reino. Toda vez que você diz glória a Deus, está falando reino, vem até mim que eu quero te estabelecer onde eu estou. Então Satanás, ele fica louco quando você fala glória a Deus, aleluia. Isso não é um grito religioso, isso não é um grito dos crentes, este é um grito dos filhos, este é um grito daqueles que estão estabelecendo o reino, amém? Diz assim, a partir do verso 11: deste evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, todavia não me envergonho, porquanto sei em quem tenho crido e estou plenamente convicto de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Preserva com fé e amor em Cristo Jesus o exemplo da sã teologia que observaste em mim. Guarda o bom tesouro com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Paulo, abandonado por muitos, verso 15 diz: estás bem ciente de que todos os que estão na província da Ásia me abandonaram, até mesmo Figelo e Hermógenes. Aí, quem quer ter filho, quer colocar um nome bonito? Não coloca esse nome, tá bom? Já vou abrir agora, porque você não vai colocar esse nome. Porque Figelo significa ao contrário, e Hermógenes significa contramão. Amém? Então não coloque por isso. Daqui a pouco vamos chegar aí. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onésiforo. Esse já pode colocar. Porquanto muitas vezes ele me abençoou com ânimo e não se envergonhou por estar preso. Pelo contrário, assim que chegou a Roma, procurou-me com persistência até me encontrar. O Senhor lhe conceda que naquele dia se encontre com as misericórdias da parte do Senhor. Tu bem sabe quanto serviço ele prestou em Éfeso. Amém? Pode colocar a Bíblia no teu assento. Se conecte, por favor, ao reino. Não se conecte às paredes, não se conecte à minha voz, não se conecte ao som do violão, não se conecte ao som do teclado. Se conecte com o Espírito de Deus que está presente aqui. Você que pode, feche seus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração. Aleluias. Derrama essa medida aí. Estão no teu trono. Eu posso ouvir um barulho de igreja. E uma nuvem E de uma igreja faminta. E uma nuvem de glória. Anjos e querubins. Anjos e querubins estão no teu trono. E uma nuvem de glória. E uma nuvem de glória. Anjos e querubins. Eu vejo um novo tempo para o tempo que nós estamos vivendo. Porque está sendo virado na estação espiritual. Estão no teu trono. Desde que Deus falou, haja luz, Uma nuvem de glória. os anos estão correndo. Vai derramando, Senhor, do teu Espírito. Derramando do seu cabode, Senhor. Derramando da sua glória, Senhor. Precisamos, Pai, precisamos, Senhor. Precisamos permanecer em Ti, Senhor. Então derrame, Senhor, as medidas exatas para os próximos dias, Senhor. Abra os céus sobre as nossas cabeças, Pai. Derrama, Pai amado, direciona através de sonhos.
direciona, Pai amado, através da Tua Bíblia. Direciona-nos através do Teu Espírito, através de profetas, através do amor, Senhor, através, Pai amado, da unção derramada em nossos corações, ó Pai. Por favor, Senhor, fala Tu, não eu, em nome de Jesus. Amém. Podemos se assentar. E uma nuvem de glória, Tu és santo. Preciso demais da Tua batalha juntamente comigo nesse momento. Vou precisar da sua atenção nesse momento. Vou precisar que você entre em uma esfera, em uma atmosfera, que ela foi soprada dentro de nós, o nosso íntimo hoje, pelo amanhã. Essa esfera contém um poder que Deus colocou. E quando nós chegamos aqui nesse momento de reunião, estamos próximos, e nós entendemos que nós somos chamados para poder glorificar, para poder anunciar a glória de Deus nos portais. É liberado essa essência para nós, a nossa visão é aberta, a nossa mente é aberta, nós temos uma maior compreensão das coisas. E não é só sobre uma inteligência, mas é sobre uma sabedoria. É sobre a sabedoria, ela é diferente da inteligência. A inteligência você encontra em um livro. A inteligência você encontra na faculdade. A inteligência você encontra em um curso. Mas a sabedoria, ela é só dada pelo Espírito de Deus. Porque a sabedoria é a personificação de Jesus em nós. Amém? A sabedoria é o Senhor Jesus falando conosco diretamente. A sabedoria significa sofia, significa nós enxergarmos as coisas da mesma forma que Deus enxerga, é ver as coisas do ponto de vista de Deus. Ou seja, quando nós acordamos hoje e foi soprado dentro de nós esse Espírito, ele foi soprado juntamente com um selo, que quando nós chegamos aqui nesse momento de reunião e nós ativamos ele através do amor, existe uma explosão de poder que consegue alcançar pessoas aqui dentro com câncer, consegue alcançar pessoas aqui precisando fazer cirurgias, e consegue alcançar pessoas aqui com problemas de depressões, com problema na alma, e essas pessoas são curadas por causa da atmosfera que foi ativada através de Jesus e através do nosso amor, tocando nas pessoas aqui dentro desse ambiente. Porque nós somos a resistência dessa geração. Nós somos aqueles que estamos dando a devida resposta ao Senhor. Somos aqueles que resolvemos sair das nossas casas para entender, para poder amar, para poder estar dentro do plano perfeito do Senhor através da igreja dele. E quando nós decidimos isso, o Senhor, Ele tem outro olhar. O Senhor, Ele começa a te livrar de coisas. O Senhor começa a te dar direções. O Senhor, Ele começa a te impulsionar. Ele começa a te puxar para coisas que tem guardado só para os filhos dEle. Não é sobre nós resolvermos algo no singular. Não é sobre nós resolvermos uma circunstância de hoje. Porque somos seres espirituais passando uma experiência carnal. Logo isso aqui se acabará. Eu não conheço alguém que viveu mais do que 110 anos. O seu tempo vai passar. Vai chegar um dia que a Bíblia diz que é como uma porta velha, que vai perdendo a sua função. Ou seja, os seus ossos vão se enfraquecendo. A sua visão vai ficando curta. O seu ouvido vai perdendo a sensibilidade. E agora você se torna alguém que o seu ciclo está se terminando, está se findando. E para isso você precisa administrar hoje, com o tempo que você tem. Você precisa administrar as reservas do Senhor dentro de você. Você precisa entender o que é que você quer do Senhor. Você não pode chegar aqui hoje e dizer: eu estou disposto a te servir nos próximos domingos. Eu estou disposto a te servir esse ano para saber o que acontece. Não, está falando de determinação. Está falando: Senhor, se tu tem para mim, se tu conta comigo para os teus planos, então eu abrirei mão de tudo. Porque no dia que o apóstolo Paulo, ele é apaixonado por Roma, ele servia a Roma e servia o Deus de Roma, mas não conseguia entender que Jesus tinha feito a intermediação até os homens. Então ele começou a perseguir tudo aquilo que estava denominado a Jesus.
Até o dia que o próprio Jesus tem um encontro com ele. Até o dia que o próprio Jesus vai ter com ele uma reunião. E nessa reunião ele fica cego. Só que ele passou 3 dias orando ao Senhor. Quando ele entendeu aquela plenitude, quando ele entendeu o tamanho daquele poder que deixou ele cego, ele falou: eu estava seguindo ao Deus, eu estava perseguindo ao Deus errado. Eu estava perseguindo aquele que deu a vida por nós. Ele começa um tempo de oração, onde que ele busca de verdade, onde ele entrega todas as reservas dele. Aquilo que Judas guardou durante 3 anos andando com Jesus, em 3 dias, Paulo entregou completamente para Jesus. Judas, 3 anos andando com Jesus, ele guardou em reservas. Ele não estava disposto a servir e ir em todos os ambientes denominados por Jesus. A vida dele era preciosa. Até o próprio apóstolo Pedro também tinha a vida dele como preciosa, no momento que ele fala que ele começou a seguir Jesus de uma distância segura, para que ele não perdesse a vida dele. E Jesus já tinha explicado para Pedro e os próximos: aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder por amor a mim, acha-la. Ou seja, não tem como você vir aqui pedir ajuda de Jesus simplesmente para algo que você está necessitando. Mas Jesus, ele está falando sobre você entregar tudo para Ele, sem reservas. O que mata a igreja no Brasil hoje é as reservas que as pessoas guardam consciente. E aí sobra as que elas dão para Jesus. O problema é aquilo que eu tenho de sobra para poder entregar a Jesus. E já que Ele me ama do jeito que eu sou, então eu libero só isso porque eu não entendo com clareza, porque eu não me interesso pela Bíblia. Eu não tenho interesse de passar esses sacrifícios. Afinal, eu nunca quero ter um cargo em uma igreja, porque a igreja é lugar de pessoas problemáticas e falsas. É só eu tentar fazer algo, eu vou ser perseguido, vão zombar de mim, vão rir de mim, vão tentar destruir o meu nome. Então eu prefiro não me envolver. Você vive na sua emoção ainda. A sua vontade é mais importante do que a vontade de Deus, ao ponto de você dizer: eu não consigo ser machucado, porque eu vou parar de ir para as reuniões. O apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui no verso que nós lemos, que ele tinha guardado tudo aquilo que o Senhor tinha dado para ele, e ele também confiou a Deus tudo aquilo que ele tinha. E ele falou: eu estou disposto a te servir, eu não me perderei. Eu não vou ficar perdido no meio dessa guerra, no meio dessa batalha. Eu não tenho reservas, mas eu fui abandonado. Eu fui abandonado por Figelo. Eu fui abandonado por Hermógenes. Por que Figelos? Como eu falei aqui, abriu parênteses, Figelo significa ao contrário. Figelo era aquele que dizia assim: olha, apóstolo Paulo, Deus direcionava ele para um lugar, ele diz: não, aquele lugar é muito difícil, aquele lugar as pessoas matam os profetas, aquele lugar é de difícil acesso, as pessoas não vão aceitar a palavra. É aquele cara negativo. A Hermógenes é aquele cara da contramão. Deus está falando algo para o apóstolo Paulo, está dizendo: não, nem tudo é espiritual, tem coisas físicas também que você precisa entender, existem necessidades que nós precisamos passar por cima delas. E é um tempo que você precisa entender quem são os Figelos e os Hermógenes da sua vida, para que Deus arranque e não atrapalhe você naquilo que Ele te chamou. É necessário, é preciso, é crucial. É crucial, isso é necessário demais, para você viver em plenitude tudo aquilo que Deus te chamou para você fazer um dia. Tem uma história sobre uma senhora, que um dia ela chegou para o pastor e disse: pastor, eu sou muito grato a Deus, sou muito grato pela sua vida, mas tudo que o Senhor, tudo que você me pediu um dia, eu já fiz, concluir todas as minhas missões. E a história conta que no outro dia, ela amanheceu morta. Por quê? Quando sua missão acaba, não tem mais por que você ficar aqui. Quando você não se sente mais útil para algo, não tem por que você ficar aqui. Não tem por que você ficar ainda nessa terra. Tem alguém entendendo aqui? Ou seja, você tem que estar com plena utilidade naquilo que o Senhor chamou.
É por isso que eu amo falar isso. Caleb, com 82 anos, ele estava dizendo bem assim: vamos conquistar, vamos derrubar os gigantes. Olha, as frutas são lindas, os rios são lindos, é tudo belo, tudo nosso, o Senhor nos entregou. Os outros 10 espias estavam dizendo: os gigantes são perversos, nós somos como um gafanhoto próximo a eles. Porque a visão dele não era de acordo com a promessa que Deus tinha dado. A visão dele era de acordo com a vida preciosa que ele tinha. Eles precisavam resguardar a vida deles. Eles precisavam cuidar daquilo que ele estava com os olhos focados, que era preciosa a vida deles, não a promessa do Senhor. Quando você começar a entender aquilo que o Senhor te chamou para você fazer é muito maior do que uma casa, do que um carro, do que um namorado, do que uma namorada. É muito maior do que os seus planos que você criou aqui durante o tempo que você está vivendo. Você vai começar a viver a vida com plenitude. Você vai começar a ter o prazer de estar aqui nessa terra. Não importa se é alumínio ou se é no Japão. Não importa se é na África ou se é na Europa. Não importa se é em Manaus ou na França. Mas é a essência do Senhor ter te escolhido. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele estava sem reserva, para ele não era importante se ele estava dentro de uma prisão ou se ele estava sentado do lado de César. O que importa é, eu tenho plena utilidade para o Senhor. Eu tenho plena utilidade. Eu me libertei dos homens para poder servi-los. Eu me fiz livre dos homens para poder servi-lo. Essa é a maior mensagem de Paulo para mim. É quando eu entendo que eu não preciso ser escravo do irmão Arnaldo, mas eu preciso amá-lo com todas as minhas forças. Quando eu comecei a entender essas coisas, as pessoas não tiveram mais o poder de me machucar. As pessoas não têm mais o poder de me frustrar. As pessoas não têm mais o poder. Até quando vem todas as sugestões, rapidamente eu já encerro ali. Falei, não vou dar essa autoridade para a pessoa. Não vou dar o poder para ele. Eu não vou dar o poder para minha mãe, para minha esposa, para meus irmãos, para os membros dessa igreja e em lugar algum. Porque eu tenho uma missão dada por Deus. Os inimigos precisam entender que eles não vão tocar no seu coração. Os inimigos precisam entender que você é maduro o suficiente. Sabe por que existe uma diferença muito grande em você ter ouvido falar do sangue de Jesus que liberta e você ter tido uma experiência com esse sangue ter passado pelo seu corpo, esse sangue ter passado pelo seu coração, pelos seus olhos, pela sua mente. Quando você entende isso, você está pronto para o próximo nível. É por isso que o apóstolo Paulo fala: olha, eu deixei Figelo, eles me abandonaram, mas eu não posso parar porque eles me abandonaram. Eu não posso parar porque eles se entristeceram, porque eles frustraram. O que importa é a minha missão com Deus. O que importa é a minha missão com Ele. Eu vou terminar essa missão. Eu não posso depender de ninguém para eu dar o próximo passo. Pessoas vão chegar e pessoas partirão, entenda isso. Pessoas partirão porque elas precisarão mudar de estado. Pessoas partirão porque a natureza delas se revelará nos próximos anos. Naturezas se revelam. Entenda isso. Hoje eu conversava com uma pessoa que há uns anos atrás ela falou: pastor, se você precisar comprar o terreno da igreja, eu estou disposto a tirar o fundo de garantia e você comprar esse terreno. Aí no momento, na época, eu conversei com a minha esposa e falei bem assim: calma, ele está chegando agora, está apaixonado. Amanhã ele vai me conhecer. Amanhã ele vai conhecer a igreja, ele vai se conhecer. Aí nós poderemos conversar novamente. E passou mais de 4 anos, hoje eu conversei com ele. Aquela promessa que eu fiz, pastor, ela ainda está de pé, porque eu sei que é para o Senhor. E sabe, hoje eu não fui conversar para que nós pudéssemos, mas eu estava falando sobre o tempo de amadurecimento. Estava falando sobre aquilo que de fato você quer. Estou falando sobre aquilo que de fato você tem convicções e certeza. Não é sobre as suas emoções. Hoje eu amo o pastor, amanhã eu quero matar ele. Seja bem-vindo. Não é sobre, sabe, aquela paixonite de namoro.
Até o peido é lindo da mulher. Passa os dias, meu amigo. Bastou não dar bom dia. É uma demônia. É uma inferna. Porque passou a paixão e ficou a decisão de você permanecer ou ir. E quando fala do reino não é diferente. O que te atrai para o reino são as suas necessidades ou o amor que você tem a Jesus. Paulo, ele era determinado. O que vai mudar, igreja, o reino de Jesus, ele me deixou organizado. Tem pessoas que veio alinhando essas cadeiras aqui e falam: poxa, o pastor, ele tem toque. Você não sabe como eu sempre fui desorganizado. O reino de Deus, ele fez com que eu tivesse amor e zelo pelas coisas dele. E esse amor, esse zelo abriu para eu também tocar nas minhas coisas e guardar também com amor, porque eu sei qual foi o esforço que eu tive que fazer para ter o que tenho. Esse amor fez eu abrir e também cuidar de pessoas que querem ser cuidadas. Esse amor também fez com que eu desse um passo à frente. Então não é sobre aquilo que eu acho que eu sei, mas é sobre a determinação que o Senhor colocou em meu coração. É sobre eu permanecer. A mensagem dessa igreja nunca será mudada. No dia que for mudada a mensagem dessa igreja, vai lá e me chama, fala: pastor, você está desviando, pode me chamar, pode me confrontar. Porque tem 5 anos, você pode entrar no YouTube, são quase 400 pregações e todas estão falando sobre a cruz, todas estão falando sobre abnegação, sobre renúncia e o amor a Jesus. Passaram centenas de pessoas aqui, centenas. Às vezes eu estou andando na rua assim, o carro, fulano de tal já passou. Aí o que está nova cara, já passou. Não, já fomos nessa casa, já fizemos isso. Já, essas ruas já foram ungidas, abençoadas. Mas não é sobre você ter passado na Batista. É sobre você ter permanecido no reino. É sobre você dar resposta ao reino. É sobre você abrir a sua visão, abrir o seu coração. Porque quando nós falamos de permanecer em Jesus, permanecer no propósito, permanecer no reino, nós também estamos falando de alianças. E eu te pergunto algo nessa noite. As pessoas que estão com você hoje, está pronta para ir onde Deus te enviar? E quando Deus não te enviar, você está pronto para ouvir as pessoas, para você permanecer? Uma pergunta. A sua esposa está disposta a ir com você? O seu esposo está disposto a ir com você? Os seus filhos estão dispostos a ir com você? Aonde está a sua responsabilidade? Onde estão os seus filhos? Quem é o pai do seu filho? Quem é o pastor do seu filho? É você que é o sacerdote da sua casa? Ou é Felipe Neto? Ou é Jean Williams? Quem é? Quem é o conselheiro do seu filho, da sua filha? Quem é a mãe do seu filho? É você, ou é o seu irmão, ou é a sua irmã? É você ou a professora da escola? Aonde está a sua responsabilidade? É chato pregar isso, eu falo para vocês. Não suporto pregar isso. Mas eu não negocio aquilo que Deus coloca no meu coração. Talvez você está falando, já ouvi isso muito. Pastor, não tem nem filho, fica falando de filho. Deixa ele ter o dele para ele poder falar algo. Jesus não teve filho, então ele não tem poder para poder falar aos seus filhos. O apóstolo Paulo não tinha filhos, então ele também não pode falar. Tudo que a Bíblia está falando tem que ser rasgado. Porque tudo que eu libero aqui é em amor, tenha certeza e convicção disso. Chegou um tempo de você parar, rasgar tudo aquilo que está sendo guiado pelas suas emoções e puxar de novo para o campo da razão,
Porque a Bíblia diz que o Deus desse século tem cegado o entendimento deste povo. O Deus desse século se chama entretenimento. O Deus desse século se chama entretenimento. Vamos lá, vamos avante. Vamos avante. Existe algo muito gostoso, existe um ambiente muito gostoso na sua casa, chamado mesa de jantar, chamado sala, que eu não sei como é, se vai um de cada vez pegar comida, e um vai para o quarto, o outro vai para a sala, o outro vai para lá fora, um prefere pedir um lanche. Não existe a mesa da comunhão, não existe a conversa, não existe olhar nos olhos, não existe falar sobre aquilo que você não está gostando. As pessoas estão cheias demais para poder dar um conselho, as pessoas estão cheias demais para poder amar. Prefere amar um ator da televisão, um ator de uma série que não te conhece, um artista, um músico, mas não consegue amar aquele que o Senhor confiou e colocou dentro da sua casa. É básico, é simples, mas são essas coisas que estão travando você. Não tem como eu falar sobre poderes bonitos e sobre versículos bonitos e você sair, se emocionar e chorar aqui e falar que legal, e você não conseguir organizar a sua casa, não conseguir se posicionar diante do Senhor, não conseguir se derramar, se esvaziar. É o simples, é o básico que eu estou falando aqui em amor, mas destrava você. Você não pode ser como um sepulcro caiado. Sabe, às vezes você entra ali no cemitério e você vê alguns túmulos lindos, de pedras de granito, mas não, ainda é um túmulo, ainda tem gente morta lá dentro, ainda tem ossos lá dentro. Então não importa quão seja bonito por fora, não importa a sua vida de personagem que você vive aqui, não importa a pessoa falsa que você é no seu trabalho, na igreja ou dentro de casa, não importa quão acolhedor e quão controlador você seja, o que importa é o que está aí dentro de você. O que importa é quando você fecha os olhos e você deita a cabeça no travesseiro, o que é que vem à sua mente. O que importa é o com que você sonha, como você acorda. Porque Jesus, ele vem para te resgatar por dentro primeiro. Sim, por dentro. Ele conhece o seu interior. Mesmo assim ele te ama e está te chamando. Você não é melhor que ninguém, também você não é pior que ninguém. Você é o que você decidiu ser. Ou você se resolve hoje, você pode continuar sofrendo sem necessidade. Porque existem sofrimentos que valem a pena, tem outros sofrimentos que não. Jesus nos convida para um sofrimento, para depois nos entregar uma coroa de vitória, uma coroa inacessível. É uma coroa que não é como as flores de louro que depois se secavam, mas ela é incorruptível. Ele te chama para a eternidade. Ele te diz assim: eu consigo levar a eternidade onde você está hoje, porque o plano é muito maior do que aquilo que você consegue enxergar. Você não é um coitado, não é a oportunidade que você precisa. O que você precisa é de identidade, e você sabe qual é a sua identidade, porém você não quer assumi-la. Você não precisa de um homem para ser feliz, você não precisa de uma mulher para ser feliz, você não precisa de um filho para ser feliz, você não precisa de pais de pai e mãe para ser feliz. Você precisa de uma identidade, você precisa de Jesus. Porque quando você entender quem você é, você vai ser completo e vai conseguir amar, e vai conseguir liberar aqueles que precisam ir e não ter receios, não vai precisar desmanchar um caráter de alguém apenas porque ela não faz mais parte do seu grupo de amigos, porque não senta mais à mesa com você. Eu não vejo pessoas falando bem assim: olha, fulano de tal foi embora porque eu não presto, fulano de tal foi embora porque eu fui uma pessoa ruim, eu fui um mau amigo, eu fui um mau esposo, eu fui uma má esposa, eu fui um mau filho, eu fui um mau pai. Não, sempre ele que é o errado, sempre ela que é o errado. Essas desculpas podem até funcionar para outra pessoa, mas você sabe quem você é. Você sabe quem você é. E nós precisamos, urgente,
Nós precisamos urgente anunciar o verdadeiro evangelho nos portais, anunciar a glória de Deus. O apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho de Deus é poder. O evangelho é poder, não é uma religião, não é sobre músicas, por favor, não é sobre músicas, versículos e roupas, não é sobre o tamanho do seu cabelo. Não, por favor, é poder. O evangelho de Deus é poder. O evangelho de Deus é poder. Não é sobre a caixinha pintada que um dia a congregação, a assembleia, a quadrangular, ou a bola de neve, ou a batista criou. Não é sobre isso. Isso cansa, isso enfada. Pode ser até bonito, pode ser até legal. Não, bateria não entra na igreja. Tem que ser instrumento de corda, tem que ser instrumento de sopro, tem que ser a capela, tem que... Não é sobre liturgias. Não pare nisso, por favor. Não é sobre o que eu gosto, não é sobre onde eu me sinto bem, é sobre o que me confronta e o que me faz crescer, o que me faz ser homem, o que faz você ser mulher, o que faz você ser filho, o que faz você ser pai, ser mãe. É responsabilidade. É responsabilidade. O evangelho não veio para poder dizer: você é um mau pai, mas nós te amamos. Você é uma péssima mãe, mas nós te amamos. Eu quero te dar 3 tapinhas nas costas, mas deposite aqui, faça um pix, faça uma oferta. Eu não estou preocupado com a sua alma, estou preocupado com o que você pode me oferecer. Cada um tem um líder que merece. Quando a pessoa fala do líder A, do líder B, eu falo: eles têm os liderados que eles merecem, e eles têm os líderes que eles merecem. Porque quem chega na igreja para ser rico não quer nada com Jesus. Não era para ser duro assim hoje, mas é o que tem. Era uma mensagem tão light, diet, Sprite, mas o Senhor chega assim e era um negócio tão lindo aqui, eu vou te falar sério. É sério, estava bonito aqui, vocês iam assim, ficar deliciado com a palavra que tem que falar. Ai, hoje foi tão belo, o pastor pregou tão bonito. Mas você vai ter que sair falando: o pastor estava bravo, hoje eu não estou, tá? Por favor, orem por mim. Vamos continuar aqui. É melhor a gente não continuar aqui. Vamos ver o que Deus vai continuar falando. Mas assim como o apóstolo Paulo, ele tinha Figelo e o outro lá que abandonou, ele também tinha os Néfero. Bora ver esse nome aqui, meu Deus do céu. Assim como ele tinha os que abandonou ele também tinha Onésifero, os Onésifero. Onésifero era um cara diferenciado. Ele falou: vamos para Onésifero, porque esse cara me ama. Esse cara ama o reino. Olha o tanto que ele nos ajudou em Éfeso. No meio que eu estava, na época que eu estava aprisionado, na época que eu estava esquecido por todos, ele não desistiu de mim. Ele não se envergonhou porque eu estava dentro de uma cadeia. Ele não se envergonhou porque eu estava aprisionado. Não, pelo contrário, ele me procurou. Ele me procurou em Roma. Ele saía: aonde está o Paulo? Aonde está o apóstolo Paulo? Ele saiu procurando entre os irmãos, porque ele não podia deixar. Ele não podia deixar. Assim, sabe o que é? Quando o apóstolo Paulo ele chegou em determinada área, na Ásia, tinha um rio, tinha um mar que atrapalhava ali, que dividia. Então quando ele atravessa para a Ásia, quer dizer, quando você muda de jurisdição, também muda os principados e as potestades. Muda. Existem demônios diferentes para a próxima fase que você passa.
Existe um reino diferente quando você atravessa. E tem pessoas que estão com você que não vai suportar as batalhas que você está, pelo nível que você resolveu andar e onde você resolveu confiar a Deus. A natureza dela vai se revelar. Ela vai dizer, não, não é isso que eu quero para mim. Foi isso que os dois observaram e os outros. Não, não é isso. Eu queria um glamour. Porque o apóstolo Paulo, ele orava e pessoas eram curadas. O apóstolo Paulo orava e pessoas ressuscitavam. Então era bonito o ministério. Era lindo o ministério. Era algo gostoso, era algo diferenciado para aquele tempo que eles estavam vivendo. Então vamos segui-lo. Porque é lindo o ministério do apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo é o mesmo que pregava: o salário do pecado é a morte. Sejam meus seguidores assim como eu sou de Cristo. O confronto chegava e aquelas pessoas olhavam, não, estamos precisando ser amados, não ser confrontados o tempo todo. Só que a Bíblia diz que Deus corrige aqueles que Ele ama. A correção é uma das maiores provas de amor. É voltar você a realinhar. É dizer, ei, você está saindo do prumo, você está saindo do nível, volta para cá, dá uma alinhada aí, vamos adiante. Nós precisamos louvar, mas nós não podemos louvar só porque a sua voz é bonita. Precisamos reger os corais de anjos. É muito maior do que os dons, é muito maior do que os talentos. Tem algo que só é proclamado na linha da escola da renúncia, chamado amor. Tem coisa que só vai tocar quando você permanecer em Deus. Só quando você permanecer em Deus. Só quando você está determinado. Você atravessou, rompeu, potestades, principados diferentes, demônios diferentes te atacando. Mas vai ter os que vão permanecer com você. E os que se foram? O ciclo se findou. Como? Nós oramos por ele. Senhor, acorda ele, ressuscita ela, levanta. Mas você não pode entrar em guerra com Deus pelos que resolveram ficar. Você não pode permanecer no cenário de morte, aonde você está dando comando de vida, e eles estão decididos a ficarem mortos. Tem alguém aqui comigo? Tem pessoas da sua família que não vai poder continuar com você. Porque se família fosse algo assim, não, vamos lá, eu quero falar família, eu não estou falando você se vira, você quis casar com ele, você quis casar com ela, o problema é teu, tá? Não é sobre isso que eu estou falando. Estou falando sobre irmãos. Não estou falando que você tem que abandonar filhos, por favor. A responsa é sua. Estou falando sobre cunhados, estou falando sobre tios, estou falando sobre pais, sobre pai e mãe quando você chegou em uma idade adulta. Em uma idade que você tem que ser o sacerdote. Tem alguém entendendo comigo? Então fala comigo, agora eu entendi. Tem pessoas que não vão poder caminhar com você, porque elas estão dispostas a ficar em um lugar aonde que ela tem controle das coisas. O apóstolo Paulo, ele não tinha controle sobre os guardas da prisão, até que ele conseguiu conquistá-los com amor. Tinha um guarda que amava ele, mas tinha outro guarda que odiava. Tinha um que, quando mandavam chicotear o apóstolo Paulo, ele segurava a onda. Tinha um outro que tentava atravessar com um caniço o corpo dele. E você precisa entender isso, que não está no seu controle, mas por amor você permanece. Não é à toa que o apóstolo Paulo, ele foi esquartejado. Sim, ele não teve uma morte bonita. Um dia que Deus me deu a visão da morte do apóstolo Paulo, foi algo assim que eu fiquei tocado durante uns 10 dias. Ele indo, cantando, descendo, cantando, até um determinado local. Colocaram a cabeça dele em um cepo de madeira e foi cabeça para um lado e o corpo para o outro. Não satisfeitos, ainda tiraram braço, perna e espalharam pela cidade.
Foi assim que ele foi morto. Alguém determinado. Mas ele conseguiu falar: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Aí só porque a irmã falou que não gostou da cor do seu cabelo, ela é um demônio. Só porque a irmã riu porque você tomou uma topada, ela é o capeta, ele é o capeta. Aí o apóstolo Paulo perdendo um braço, perdendo a cabeça, dando glória a Deus. Tem alguma coisa errada com você? Fala comigo, tem alguma coisa errada comigo? Eu preciso amadurecer. É para esse evangelho que o Senhor nos chamou. Não é evangelho onde você tem que usar Gucci, Armani, Calvin Klein, do jacaré como ela coxa. E chegar de Land Rover, de helicóptero, de RR e dizer: isso é uma vida de bênção. Agora Deus está contemplando a minha vida. Vou até mudar da igreja que só tem ralé. Eu preciso de uma área VIP na igreja. Tem irmão que quer viver essa fase. Agora o apóstolo Paulo, não, Deus sabe todas as coisas. O apóstolo Paulo é o apóstolo Paulo, Pedro é Pedro, João é João, eu sou eu. Sim, o céu não é diferente, mas o amor e o galardão é diferente, sim. É diferente, é completamente diferente. Eu não posso querer estar sentado no mesmo lugar que o apóstolo Paulo, que Pedro, que João estão sentados. Eu vivendo o tempo que eu estou vivendo com a vida que eu tenho. Não tem como, não tem como. Não tem como. Eu não estou dizendo que você tem que ser um miserável. Eu não estou dizendo que você não pode ser próspero. Eu não estou dizendo que você não tem que ter um carro ou uma casa boa ou morar em um lugar bacana. Não é isso, entenda, por favor. Por favor. Eu estou falando do nível de resposta que você precisa dar na fase que você está. Não é o evangelho que assina você ser alguém miserável. Não é um atestado de pobreza, um atestado de miseráveis, não. É um atestado de responsabilidade. É para isso que Deus nos chama. É quando você entende que precisa ser mudado, para você poder entrar no novo território, na nova atmosfera. Para nós encerrarmos, abra sua Bíblia comigo, no livro de Jeremias. Aleluias. Você precisa entender qual é a sua reserva. A sua reserva é Cristo. A sua reserva é Cristo. A nossa reserva é Cristo, é Jesus. É Jesus, é Ele que é a nossa reserva. É por isso que nós suportamos. Porque para mim tem um por certo, que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós. Romanos 8, verso 17. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16. Portanto, não desanimeis, mesmo que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova dia após dia. Porque estas leves e momentâneas tribulações produzem em nós um eterno peso de glória acima de todas as coisas. Portanto, não coloque os olhos naquilo que é visível, mas tenha os olhos naquilo que é invisível, porque o invisível é eterno. O invisível é eterno. O apóstolo Paulo, ele estava falando isso depois de ser chicoteado. Ele estava dizendo: ei, eu posso até desanimar. Não posso desanimar. Eu posso estar corrompido, eu posso estar completamente chicoteado, eu posso ter sido esquecido, abandonado, mas a minha visão está no invisível, a minha visão está no reino, a minha visão está no que eu estou estabelecendo, naquilo que eu estabeleço, naquilo que eu abro, naquilo que eu crio. O apóstolo dos gentios, através dele o evangelho chegou em mim, através dele o evangelho chegou em você. Ele resolveu abrir mão dos planos. Roma tinha plano para ele, César tinha plano para ele, mas ele disse: eu abro mão, eu abro mão, eu abro mão. Mas Paulo, você vai abrir mão, vai viver de quê? O Senhor me sustentará. Aonde estão os Paulos de Cristo? Aonde estão os Paulos de Cristo?
Pergunta para o irmão, eu não quero, fala assim, fala para a pessoa do seu lado. Eu não quero menosprezar o seu sofrimento. Fala aí para ela, fala. Eu não quero menosprezar o seu sofrimento. Mas qual é o seu sofrimento? É necessário você saber por que você está sofrendo. Tem dia que eu quero acordar na bad, porque tem dia que a gente acorda mais terrena do que celestial. Aí, sabe, quero acordar, sabe, naquela bad, naquela... Nossa, toma vergonha, macho, vira aí. Olha o que Deus já fez. Olha de onde Ele te tirou, onde que Ele está te colocando. Olha o que você está vivendo. Porque tem dia que você, sabe, vem um sentimento de sofrência, do nada, você nem sabe de onde vem, de repente o capeta pega a flecha e... Aí se você alimentar aquilo, meu amigo, vai só na escorregadeira, só descendo, só degringolando, só água abaixo. Aí você começa a enxergar tudo no caos, tudo, nem é aquilo que você está enxergando, mas você resolve sofrer. Mas lembra de onde Deus te tirou há 5 anos atrás? Lembra onde você estava há 5 anos atrás? Lembra como você estava há 5 anos atrás, por favor? Já é suficiente para você dar glória a Deus onde você está hoje. Jeremias 20, verso 7. Bota aí eu abrir. Quanto tempo? Meu Deus do céu. Vamos encerrar, igreja. Vamos lá. Jeremias, ele diz assim: Senhor, tu me persuadiste e eu fui convencido. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia todo. Todos zombam de mim. Jeremias, ele está falando para Deus sobre o sofrimento, sobre a bad dele. Ele está falando sobre ele ser zombado. Olha, ele perdeu a posição dele de profeta não, de sacerdote. Ele abriu mão de ser um sacerdote, de ser alguém honrado pela civilização, de ser alguém, quando passavam todos se prostravam. Esse é o sacerdote. Deus pode falar através dele esse ano. E todos olhavam e eram altamente gratos, para ele se tornar alguém que confrontava, para falar: ei, vocês vão para o inferno, Deus está triste com vocês, ei, se convertam, se arrependam. Alguém que é odiado. Então ele começa a falar para Deus sobre as dificuldades, ele começa a falar para Deus sobre Deus ter persuadido, sobre Deus ter feito ele ser mudado naquilo, na essência dos planos dos pais dele para ele. Mas tem um momento que ele vai lá no verso 9 e diz assim: contudo, se eu disser, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome. Vou parar de falar sobre você, Deus. Vou parar de mencionar você. Vou parar de confrontar as pessoas. Afinal, eu quero voltar a ser querido. Ele diz: se eu disser, se eu fizer. Ele diz: olha, é como se um fogo ardesse em meu coração. Um fogo dentro de mim. Estou exausto, tentando contê-lo. Já não posso mais. Mesmo ele dizendo, mesmo ele falando: eu sou rebelde, eu não vou fazer. Mesmo dizendo assim: eu não vou colocar a minha mão. Mesmo dizendo: eu não vou orar, eu não vou me envolver com o reino, não vou me envolver com a igreja. O fogo começa a arder, começa a consumir, ao ponto de ele dizer assim: eu não suporto, eu preciso te servir, eu preciso te amar, eu preciso fazer, eu preciso entrar de cabeça. Eu abrirei mão de tudo. Eu abrirei mão das coisas só para poder te servir, só para poder te amar, porque eu não consigo controlar esse fogo que arde em meu peito. Se coloque de pé que eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Tu és fiel, Senhor. Tu és lindo, meu Deus.